Olá, tudo bem com você? Hoje vamos falar sobre um tema que está presente todos os dias na nossa mesa, mas que muita gente desconhece os efeitos profundos que pode causar na saúde: o trigo moderno. Se você pensa que o sobrepeso, a obesidade ou até a fadiga constante são causados apenas por sedentarismo ou exagero na comida, prepare-se. O que vamos revelar hoje pode mudar a forma como você vê o pãozinho do café da manhã. Deixe o seu like, se inscreva e ative o sininho para receber mais conteúdos como esse, sobre saúde, nutrição e escolhas conscientes. Comente de onde você nos assiste aqui embaixo. Agora sim, vamos ao que interessa. Ela age como uma chave que permite que a glicose entre nas células. Mas o que pouca gente sabe é que ela também é o principal hormônio de estocagem de gordura. Um tipo de amido altamente digerível que se transforma em açúcar com muita facilidade, mais rápido até que a batata ou arroz branco. Vamos começar com um dos principais mecanismos do nosso corpo: o metabolismo da glicose e da insulina. A insulina é um hormônio essencial. Sempre que comemos algo que aumenta o açúcar no sangue, a insulina entra em ação. E o trigo moderno é campeão nesse estímulo. E no trigo, o mais conhecido é o ácido fítico, ou fitato. Ou seja, mesmo que você tenha uma alimentação saudável, o consumo constante de trigo pode causar deficiências nutricionais. Ela libera substâncias inflamatórias, que aumentam o risco de doenças como diabetes tipo 2, doenças cardíacas, Alzheimer, artrite e até câncer de cólon. Cerca de 75% do carboidrato do trigo é feito de uma substância chamada amilopectina A. As variedades modernas de trigo foram selecionadas para ter mais fitato, justamente porque ele ajuda a proteger a planta contra pragas. Só que essa proteção natural se torna um problema dentro do nosso corpo. Além disso, o fitato atrapalha a absorção de cálcio, o que pode resultar em ossos fracos e dentes frágeis. Essa interação abre brechas na parede do intestino, provocando o chamado intestino permeável. Esse pico de açúcar no sangue leva a uma liberação intensa de insulina, que coloca o corpo em modo de estocagem de gordura. Essa substância não é bem digerida pelo nosso sistema digestivo. Com isso, a gordura começa a se acumular, principalmente na região abdominal e nos órgãos internos, o que chamamos de gordura visceral. E essa gordura não é inofensiva. E tem mais: o trigo também estimula um ciclo vicioso de fome e saciedade desequilibrado, fazendo com que você sinta fome logo depois de comer, tudo por conta dos altos e baixos da insulina. Você come mais, estoca mais gordura, e sente mais fome. Um ciclo viciante e silencioso. Agora vamos falar sobre um aspecto pouco comentado: os antinutrientes do trigo. E essas alterações nunca foram testadas quanto ao impacto na saúde humana. É uma versão modificada, inflamatória e altamente reativa para o corpo humano. As plantas, para se proteger de fungos e insetos, produzem substâncias naturais chamadas antinutrientes. Esse composto se liga a minerais importantes como ferro, cálcio, magnésio e zinco, impedindo que o corpo os absorva corretamente. Um exemplo muito comum é a anemia por falta de ferro, mesmo em pessoas que comem carne e folhas escuras. Menos de 3% dos dentes de esqueletos antigos apresentavam sinais de problemas. Mesmo em pequenas quantidades, ela pode atravessar a barreira intestinal, cair na corrente sanguínea e causar inflamação sistêmica. E o mais curioso? Literalmente, faz os dentes apodrecerem. A indústria alimentícia vende a ideia de que o trigo integral é saudável, que pão faz parte da base da alimentação e que cortar carboidratos é loucura. Agora, vamos ao ponto mais sensível: o glúten e seus efeitos sobre o intestino. O glúten é uma proteína presente no trigo, e uma parte dele é chamada de gliadina. Isso mostra que você está comprometido com a sua saúde e quer entender o que realmente acontece no seu corpo. Mas o mal continua sendo causado na base, pela alimentação. Quando chega ao intestino, a gliadina interage com uma proteína chamada zonulina, que regula as junções entre as células intestinais. Com essa barreira enfraquecida, substâncias que deveriam ser eliminadas acabam entrando na corrente sanguínea, o que pode desencadear doenças autoimunes como doença celíaca, tireoidite de Hashimoto, doença de Crop psoríase. E mais, o desequilíbrio no intestino também pode afetar a produção de neurotransmissores, influenciando diretamente no humor e causando problemas como ansiedade e depressão. Além disso, o trigo moderno contém a lectina WGA, uma proteína altamente inflamatória e completamente indigesta para o ser humano. Você pode estar se perguntando: por que o trigo de hoje faz tão mal, se ele sempre fez parte da alimentação humana? A resposta está nas mudanças genéticas que o trigo sofreu no último século. Com a intenção de acabar com a fome no mundo, cientistas agrícolas cruzaram milhares de variedades de trigo para criar uma versão mais produtiva, resistente e durável, o chamado trigo semi-anão de alto rendimento. O problema é que essas modificações também alteraram profundamente a estrutura das proteínas do trigo,
como o glúten, a WGA e os fitatos. Ou seja, o trigo de hoje não é o mesmo que nossos avós comiam. Agora vamos voltar no tempo, para entender um pouco da história. Antes da agricultura e do consumo de trigo em larga escala, a cárie dentária era extremamente rara. Mas com a chegada do trigo na dieta, os números dispararam. Apareceram cáries, abscessos, perda dentária e desalinhamentos. E veja, isso aconteceu sem doces, sem refrigerantes e sem higiene bucal moderna. O que mudou foi o trigo, especialmente a amilopectina A, que se transforma rapidamente em açúcar e alimenta as bactérias que causam a cárie. Hoje, só conseguimos controlar esses danos com a escova, pasta de dente, fio dental e idas regulares ao dentista. Então, diante de tudo isso, o que podemos concluir? O objetivo aqui não é demonizar o trigo, mas sim mostrar que ele não é tão inofensivo quanto parece. Mas a ciência, a história e a observação clínica nos mostram outra coisa. O trigo moderno contribui para inflamações, ganho de peso, desequilíbrios hormonais e deficiências nutricionais. Repensar o consumo de trigo não é radicalismo, é autocuidado baseado em conhecimento. Se você chegou até aqui, parabéns! Agora me conta aqui nos comentários, você já desconfiava dos efeitos do trigo? Já tentou cortar? Como foi? E aproveita, deixa o like, se inscreve no canal e ativa o sininho para não perder os próximos vídeos. Nos vemos em breve. E lembre-se, às vezes, a melhor decisão é simplesmente dizer não ao trigo moderno. Até o próximo vídeo!